Nessa aula, nós vamos identificar os músculos do membro superior. O membro superior pode ser dividido em regiões. Então, nós temos a parte proximal do membro, que nós vamos chamar de cíngulo do membro superior, aquela porção que fixa o membro ao tórax. Então, você pode chamar de cíngulo do membro superior, pode chamar de raiz do membro superior. É a região do ombro, a região que nós comumente nos referimos como ombro. Depois nós vamos ter a região do braço, que fica entre a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Na sequência, nós vamos ter a região do antebraço, entre a articulação do cotovelo e a articulação do punho. E por fim, a mão, a porção distal do membro superior. Vamos começar identificando os músculos da região do ombro. Aqui no ombro, na verdade, nós temos dois conjuntos de músculos. Nós temos um conjunto de músculos que tem origem no dorso e que vão se inserir aqui na escápula, tá? Ou até mesmo no úmero. Esses músculos eles atuam na articulação do ombro, mas têm origem no dorso. Então, esses músculos eles não estão representados aqui e eles vão ser estudados junto com a musculatura do dorso. Aqui nós vamos ver músculos que têm origem e inserção aqui na altura do ombro. Então, vamos começar pelo músculo deltoide, esse que está marcado aqui em amarelo. Esse é o músculo deltoide. A tradução aqui está errada, a tradução feita pelo Google, deltoide não tem mais esse acento agudo em português, tá? Deltoide, espermatozoide, essas palavras perderam esse acento. Então, o músculo deltoide. Todo mundo conhece o músculo deltoide, essa massa de músculo que nós temos na altura do ombro, que a gente toma, por exemplo, vacinas nesse músculo. Então, agora eu deixei o músculo deltoide transparente, né, para a gente poder enxergar outros músculos aqui da altura do ombro. Então, nós vamos ter aqui em cima o músculo supraespinal, ocupando a fossa supraespinal da escápula. A tradução aqui também está errada, está supraespinhal, mas segundo a nômina mais atual é músculo supraespinal. Pouco abaixo, ocupando a fossa infraespinal, nós temos o músculo infraespinal. A tradução aqui também não está ok. E por dentro, nós vamos ter o músculo subescapular, ocupando também a fossa subescapular da escápula. Então, aqui em cima, supraespinal, infraespinal. Logo abaixo do infraespinal, nós vamos ter aqui o músculo redondo menor. Esses quatro músculos, supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular, vão formar um grupo de músculos conhecidos como músculos do manguito rotator do ombro. E logo aqui abaixo do redondo menor, a gente tem um redondo maior. Ele não faz parte desse grupo do manguito rotator do ombro. Na sequência, nós vamos ver os músculos do braço. O braço nós podemos dividir em duas porções, dois compartimentos. O compartimento anterior e o compartimento posterior. No compartimento anterior, esse músculo que fica superficial, que está marcado aqui agora, é o músculo bíceps braquial. Bíceps porque ele tem duas origens, ele tem duas cabeças de origem. Então, nós temos aqui na lateral a cabeça longa, vai ter origem lá na escápula, e aqui, medial, a cabeça curta, também tem origem na escápula, mas num outro ponto. Então, esse é o músculo bíceps braquial. Se nós tornarmos ele translúcido, nós vamos poder observar que, sob ele, nós temos outros dois músculos aqui no compartimento anterior do antebraço. Mais acima, nós temos o músculo coracobraquial. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos o músculo braquial. Então, são esses três músculos que nós observamos no compartimento anterior do braço. O músculo bíceps braquial, o músculo coracobraquial
e aqui embaixo o músculo braquial. No compartimento posterior do antebraço, nós vamos ter dois músculos. Um deles se destaca porque ele é essa grande massa de músculo que nós temos na parte posterior do braço, é o músculo tríceps braquial. Ele recebe esse nome porque ele tem 3 origens e uma inserção só. Ele tem 3 cabeças de origem. Essa aqui é a cabeça longa, ela tem origem lá na escápula. As outras duas se originam no osso húmero. Então aqui, desse lado, a cabeça lateral e aqui a gente consegue ver um pouco abaixo dela a cabeça medial. E aqui também por baixo, ó, a cabeça medial. Então, essas 3 porções se unem e formam um tendão só aqui de inserção. Por isso a gente chama esse músculo todo como o músculo tríceps braquial. E o outro músculo que a gente pode considerar desse compartimento também é o músculo ancônio. Já no antebraço, nós também vamos ter um compartimento anterior e um compartimento posterior. A musculatura do antebraço ela é bastante complexa, porque essa musculatura ela tem ação nas articulações aqui do punho e nas articulações da mão. E a mão executa movimentos muito amplos e muito complexos. Então isso exige uma musculatura com um arranjo também complexo. Nós vamos ver que especialmente o polegar, nós vamos perceber que os outros 4 dedos laterais da mão, eles compartilham alguns músculos, enquanto que o polegar tem uma musculatura toda dedicada. Isso é para permitir o movimento em pinça, que é um movimento muito importante, um movimento que nos permite manipular ferramentas, por exemplo, para escrever. Então vamos lá. No antebraço, vamos começar com o compartimento anterior e aqui os músculos eles estão dispostos em camadas. Então, nós temos músculos superficiais e músculos progressivamente mais profundos. Vamos começar com a camada superficial. Então, nós podemos identificar aqui em cima o músculo pronador redondo. Depois, na sequência dele, nós podemos perceber o músculo flexor radial do carpo. Do outro lado aqui, o músculo flexor ulnar do carpo. Entre esses dois flexores, radial e ulnar, nós temos um pequeno músculo aqui chamado músculo palmar longo. E abaixo desses músculos, nós vamos ter um outro músculo chamado músculo flexor superficial dos dedos. Então, se nós formos ocultando primeiro aqui, o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e ocultarmos aqui o músculo palmar longo, nós vamos perceber aqui embaixo o contorno do músculo flexor superficial dos dedos. E nós vamos perceber que esse músculo ele tem origem aqui no antebraço e ele tem 4 tendões de inserção, um para cada um dos 4 dedos laterais da mão, como eu já havia comentado. Deixa eu restaurar aqui, retornar. Então, revisando, músculo flexor radial do carpo, músculo flexor ulnar do carpo, no meio, músculo palmar longo. E aqui em cima, um músculo redondo, pronador redondo. Então, se eu puder remover esses músculos, flexor radial, agora sim. Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, remover o palmar longo. Embaixo está o músculo flexor superficial dos dedos. Removendo o flexor superficial dos dedos, nós vamos poder perceber uma camada um pouco mais profunda. Nessa camada nós vamos ter o músculo flexor profundo dos dedos.
Então ele fica abaixo do flexor superficial dos dedos e ele também emite 4 tendões aqui de inserção, também um para cada um dos 4 dedos laterais da mão. E lateral a ele, nós temos o músculo flexor longo do polegar. Então esse aqui ele tem um tendão só de inserção, que é exclusivo para o dedo polegar. E removendo esses músculos, nós vamos ter aqui o plano profundo, e aí nós vamos poder identificar aqui o músculo pronador quadrado. Então nós temos aqui o músculo pronador redondo e aqui embaixo o músculo pronador quadrado. Os outros músculos todos desse compartimento anterior do antebraço, eles são músculos flexores. Eles têm ação flexora ou no cotovelo, ou também aqui no punho, na mão. Esses dois aqui, não, eles são, né, como o próprio nome sugere, são músculos pronadores. Vamos ver agora a musculatura do compartimento posterior do antebraço. Deixa eu posicionar aqui o modelo. Então, na transição, né, entre o compartimento anterior e o compartimento posterior, nós vamos ter aqui o músculo braquiorradial. Então, esse músculo que eu selecionei, marquei aqui, é o músculo braquiorradial. E nós vamos ter com ele aqui outros 2 músculos que vão formar um grupo de músculos, muitas vezes chamados de músculos radiais, né? Então, nós temos o braquiorradial, fica bem na transição entre o compartimento anterior e o compartimento posterior. E junto a ele nós vamos ter o músculo extensor radial longo do carpo, extensor radial longo do carpo, e logo abaixo dele o músculo extensor radial curto do carpo. Então, braquiorradial, extensor radial longo e extensor radial curto do carpo. Girando um pouco mais o membro, nós conseguimos identificar o restante da musculatura do compartimento posterior do antebraço. Então, nós vamos ter aqui o músculo extensor dos dedos. Músculo extensor dos dedos e junto a ele um pequeno músculo aqui chamado músculo extensor do dedo mínimo. Então, extensor dos dedos e extensor do dedo mínimo. Se nós tornarmos aqui o músculo extensor dos dedos, vamos tornar ele transparente. Nós conseguimos perceber que existe também aqui um arranjo em camadas. Tá? Então, abaixo dessa musculatura, nós vamos ter aqui o músculo abdutor longo do polegar, depois o músculo extensor curto do polegar e, na sequência dele, o músculo extensor longo do polegar. Então, o polegar, mais uma vez, tendo uma musculatura dedicada a ele. A gente percebe aqui os outros dedos, né? Compartilhando o extensor dos dedos, um pequeno músculo para o extensor do dedo mínimo. Okay? E nós podemos observar aqui também, na outra extremidade, o músculo extensor ulnar do carpo. Músculo extensor ulnar do carpo. Se nós agora removermos, como se nós estivéssemos dissecando essa musculatura, nós vamos perceber que nós ainda temos aqui embaixo o músculo extensor do dedo indicador. Então, esses são os músculos, os principais músculos do membro superior.